Você sabe como discernir a voz de Deus da sua mente? Você sabe discernir a voz de Deus da voz do inimigo? Não? Essa PR de hoje é para você. Palavra rápida, corte certo. Fala, abençoado, paz seja convosco, cearense pregador. Tá na área para nossa PR de hoje, com base em 1 Samuel, capítulo 3. Quando a Bíblia diz que Deus chamava Samuel, e ele dizia: Samuel, Samuel, e ele corria até Eli, e ele chegava em Eli: eis-me aqui porque o Senhor me chamou, e ele dizia assim: não te chamei não, volta e vai deitar. Segunda vez: Samuel, Samuel, e ele levantava, ele corria lá, ele dizia: eis-me aqui porque o Senhor me chamou. Ele dizia: não te chamei não, volta a deitar. Terceira vez, e na terceira vez o profeta disse: olha, se acontecer de novo, o profeta não, o sacerdote Eli, ele disse: se acontecer de novo, esse sim não é condicional, esse sim é duvidoso, né? Porque Samuel não tinha experiências com Deus, ele não sabia discernir a voz do Senhor falando com ele. Então o se não era aquela condição de: olha, eu vou se, eu faço se, eu dou se, né? Não era aquela condição, era aquela dúvida, né? Aquela dúvidazinha que vem, se acontecer de novo, né? É uma dúvidazinha cruel, porque Deus já não estava mais falando com Eli, e Deus estava procurando alguém com quem falar. E Samuel estava nada mais nada menos que no recôndito do trovão. Uau, fantástico. Samuel dormia ali pertinho ali da tenda do encontro. Tremendo demais da conta sua, como diria o mineiro. E ele volta a se deitar na terceira vez. E na quarta vez ele ouve de novo: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha a disponibilidade daquele menino em ouvir, em obedecer, em se dispor à voz daquele que o chamava pelo seu nome. Sabe, uma maneira bem prática, eu tenho testemunho disso que eu já disse. Eu apliquei isso que eu vou lhe dizer numa pregação. Eu estava fazendo uma campanha e eu dizia: a melhor maneira de você discernir a voz de Deus de qualquer outra voz. Eu sinto a presença de Deus na hora que eu estou te falando isso. É quando você ouve a voz de comando. Deus, quando Ele fala, a autoridade é tão forte que você se dispõe, você obedece, você se levanta, você sente o impacto da voz, aquilo te dá um respeito, né? Um temor, não um temor de medo, mas o temor em respeito àquela voz de autoridade, e te faz se disponibilizar, se dispor. Samuel se dispôs: fala porque o teu servo ouve. É claro que existem aqueles que vão resistir à palavra, é claro que existem aqueles que resistirão à voz do Eterno, mas, cara, se você ainda não ouviu a voz de Deus, busque ouvir. A voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa, a voz do Senhor faz parir as costas, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, está lá no Salmo. É tão tremendo ouvir a voz do Senhor. Eu estava no interior fazendo uma campanha, uma das nossas igrejas no interior, e eu falei que a melhor maneira de você discernir
a voz de Deus, da voz do inimigo, ou até mesmo da sua voz e dos seus pensamentos, é filtrar pela palavra. E a palavra de Deus mostra que quando Deus fala, Ele está ordenando. E haja luz e houve luz. Né? Vai, e o sujeito ia. Vem, e o sujeito vinha. Dá, e o sujeito dava. Recebe, e o sujeito recebia. E a voz do inimigo não. A voz do inimigo, ela vem primeiro na tentativa de te prejudicar. Segundo ponto, a voz do inimigo, ela vem num subtom fonético em primeira pessoa para te fazer pensar que é você que está pensando, quando na verdade não é. E não é uma voz de autoridade, porque o inimigo não tem autoridade para nos ordenar mais. O inimigo tem insinuações. Ele insinua mais ou menos assim: eu devia fazer era isso mesmo. Eu devia isso, eu devia aquilo. Quer saber mesmo? Eu tenho mesmo que aproveitar a vida, eu tenho que fazer isso. Ele te faz acreditar que você precisa daquilo que você não tem necessidade. Essa é a voz do inimigo. É como se o Senhor dissesse assim, em relação a essa caneta. Digamos que o Senhor tivesse um propósito para ela, e Ele dissesse: pega essa caneta e entrega para tua esposa. E eu ia lá e entregar essa caneta para minha esposa. E chegando lá, talvez fosse algo assim: mas como que você sabia que eu estava precisando de uma caneta? E nessa cor? E nessa ponta? Como que você sabia? A caneta que eu gosto. Aí ainda tem alguns que ainda dizem assim: como que você adivinhou? Né? Mas na verdade é o Senhor cuidando de mínimos detalhes. E quando eu contei essa história, essa simples história da caneta, né? O Senhor diz assim: pega a caneta e vai, né? O inimigo não. Eu devia era pegar essa caneta, ficar com ela para mim. Aqui não precisa não, tem muito. Ou então, não vai ser por falta de uma caneta que isso aqui vai quebrar, né? Mas faz você pensar, e você muitas das vezes pega, põe no bolso e leva como que se fosse sua, e não é. Não tô. Existem momentos como esse aqui que é hábito. Você não fez por mal, isso é só um mau hábito, mas é um hábito. Começou um hábito mal, mas começou e que precisa ser corrigido. Como a gente tem o péssimo hábito de falar certas palavras que precisam ser corrigidas dentro do nosso vocabulário, né? Então, assim, quando Deus fala, Ele ordena. Quando o inimigo fala, Ele insinua. E eu lembro que eu falei isso na mensagem no final do culto, e tinha uma pessoa que chorava muito, e no final do culto ela chegou e disse assim: muito obrigada pela palavra que o Senhor deu, porque eu via que todas as vezes que eu pensei em fazer algo contra a minha vida, dar cabo da minha vida, achando eu que era Deus falando comigo, na verdade, hoje eu entendi que não era Deus, era o inimigo. Então, aprenda a discernir a voz de Deus da voz dos homens. Muitas das vezes os homens querem que você faça coisas que ferem a palavra de Deus. Fere a palavra, fere. Está ali, fere a palavra. E a palavra está acima de qualquer homem. A palavra está acima de qualquer instituição. A palavra está acima, tá, de qualquer lei. Ela é a palavra de Deus. Ela é o manual do céu, o manual do mundo, da terra. É a palavra de Deus. Então a gente precisa entender isso e se correlacionar com a palavra de Deus de uma forma mais didática, mais aberta, de uma forma mais inteligente, tá? Então aprenda a partir de hoje com essa dica simples, né? Eu vou pedir para a edição deixar aqui a indicação da leitura de um salmo para você ler aí na sua Bíblia, na sua casa, e marcar, tá? Isso vai fazer bem para você. É sobre a voz do Senhor. É tremendo esse salmo e não é muito comprido, tá? Então leia e abençoa a vida do pregador aqui.
Você quer abençoar a minha vida? Deixa o like, dá um duplo clique aí. Você está no Instagram? Dá um duplo clique aí para esse coraçãozinho aparecer e pulsar. Você está no YouTube? Se inscreve no nosso canal. Dá aquele likezinho lá, dá um comentário aí no Instagram, dá um comentário aí aqui no nosso canal no YouTube. Dá um like aí no Facebook, deixa um comentário, compartilha. Gente, você não tem noção do quanto isso abençoa pessoas. A gente tem vivido uma época em que as pessoas estão se matando, pensando em suicídios. As estatísticas estão aí, mostram, né, quantas pessoas pensam em se matar, às vezes achando que estão ouvindo a voz de Deus, às vezes achando que estão ouvindo a própria voz, quando na verdade estão ouvindo a voz do inimigo. Sabe como você discerne a voz de Deus da sua própria voz? Quando a sua voz tenta limitar o poder do Altíssimo. É quando a sua voz tenta apagar para você somente aquilo que lhe beneficia. E sempre que Deus falar com você, e aqui eu encerro, sempre que Deus falar com você, tem e terá e teve a ver com alguém. Deus te abençoe. Segue as nossas redes sociais aí do Cearense Pregador. Nos abençoa, abençoado. E até amanhã, se Deus quiser.